Seguindo no nosso tema, hoje nós estaremos comentando sobre a paz. A paz que é o fruto do Espírito. Paz como fruto do Espírito é o que nós estaremos comentando nessa noite, de maneira bem sucinta, prometo aos irmãos. Só preciso de 20 minutos do seu tempo. Gálatas 5, 22. Irmãos encontraram? Amém? Mas o fruto do Espírito, porém, é... Vamos ler todos juntos, irmãos? Esqueci de avisar, né? Vamos esperar. Os jovens também, para todo mundo ler junto. A Bíblia é importante, todos teriam esse contato visual com ela, tá, irmãos? Pegar, tatear as folhas, isso é importante. Todos acharam Gálatas depois de 2 Coríntios e antes de Efésios? Amém? Então, vamos todos ler juntos. Nós vamos falar as 9 virtudes do fruto, tá bom? Mas o fruto do Espírito, porém, é alegria, longanimidade, benignidade, bondade, fide, mansidão, temperança. Glória a Deus. Amém? Contra essas coisas não há lei. Os irmãos perceberam que algumas palavras estão diferentes, mas porque são palavras sinônimas, tá bom? A minha, por exemplo, está assim: o fruto do Espírito, porém, é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade ou fé, domínio próprio ou temperança. Mas tudo é a mesma coisa, tá bom? Só muda a palavra. Os irmãos podem tomar assento. De forma bem sucinta, nós vamos falar sobre essa paz. Essa paz que nós todos precisamos e temos em Deus. É a paz que Jesus ele vai dizer que essa paz o mundo não pode receber e nem dar. É a paz segundo Deus. E eu preciso apenas de separar em 2 tópicos essa questão da paz: paz com Deus e paz de Deus. É a paz que nós temos, a paz com Deus, e depois nós temos a paz de Deus, uma coisa seguida de outra. E primeiro uma paz, essa paz, ela independe de tudo que está em nossa volta. Ou seja, tem até um hino que fala: todo mundo cai em meu redor, mas teus braços me seguram. É basicamente isso. O mundo todo se movendo, a crise se alastrando, tudo dando errado, mas o meu coração permanece em paz. Essa é a paz que vem de Deus para a nossa vida. Todo crente fiel e que é cheio do Espírito Santo, ele produz essa paz. O Espírito Santo produz nele essa paz. Está descabelando, o negócio está feio, mas ele tem tranquilidade, ele tem serenidade, ele consegue ter flexibilidade diante de situações que pessoas no mundo não teriam. Outros teriam já se matado, já teriam partido para a briga, mas porque você tem a paz de Deus, você não sente a necessidade de brigar, de responder, e tampouco de causar algum dano em você mesmo, devido a uma situação passageira. Então essa é a paz, uma paz que tudo pode estar dando errado, mas Deus te dá tranquilidade e equilíbrio. Primeiro passo com Deus. Romanos 1 vai dizer o seguinte: essa foi a primeira paz que nós alcançamos de Deus. Todo crente que aceita Jesus, ele alcança essa paz. Nós sabemos que o homem, quando ele cai no jardim, ele se torna inimigo de Deus juntamente com Satanás. Satanás é chamado de adversário, porque pecou contra Deus, e nós também em Adão, como nós éramos filhos de Adão,
o pecado de Adão passou a todos os homens. Romanos 5, 23, 3:23 vai dizer que todos pecaram e destituídos estavam da glória de Deus. Olha para você observar. Então lá no começo, esse pecado de Adão trouxe essa inimizade, essa parede de divisão entre nós e Deus. Mas Jesus, ele veio para trazer a reconciliação, nossa reconciliação com Deus. Ele veio para quebrar a parede de inimizade que Satanás criou lá atrás e que Adão caindo gerou. Jesus, quando ele morre na cruz do Calvário, a Bíblia vai dizer que a cédula que era contra nós, Colossenses 2:4, se me falha a memória, vai dizer que cravou a cédula que era contra nós na cruz. Ou seja, toda essa conta que estava, esse débito que estava na nossa conta, foi anulado. E a nossa inimizade com Deus, agora ela só segue se nós quisermos. Se nós quisermos, essa paz, ela permanece sobre nós. Mas senão a inimizade vai continuar. A inimizade, ela é rompida quando eu aceito ao Senhor Jesus como único e suficiente Salvador e vivo para Ele, obedeço a Ele. Aí essa parede de inimizade entre nós e Deus é derrubada, porque Ele olha para você, Ele não vê você, Ele vê o sangue de Cristo. E Ele fala, inocente. Você é culpado, mas quando Ele olha e vê o sangue de Cristo sobre você, Ele fala, é inocente. Porque Jesus ainda vai falar, fomos comprados por bom preço. Pedro vai dizer, bom preço, preço de sangue. 1 Pedro 1:20, 19, não foram com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que foste comprado ou resgatados da vossa vã maneira de viver, mas com o sangue precioso de Cristo Jesus, como o Cordeiro imaculado, que foi morto antes da fundação do mundo. Olha, antes da fundação do mundo, Deus já sabia que o homem ia cair e preparou com antecipação o Cordeiro. É mais ou menos eles fazendo um acordo lá em cima. Eu sei que eles vão errar, mas você está disposto? E Cristo fala, eu vou por eles. E Ele permite o homem vir. Esse é o preço que eu tenho que pagar para ter esse povo aqui em cima. Então, Deus, Ele amou tanto a criatura, porque Deus amou o mundo de tal maneira, amou tanto a criatura que Ele fez, que olha o preço que Ele pagou, apontar o seu Filho unigênito, para que morresse, para nos trazer de volta. Eles vão pecar, mesmo assim eu vou criar, porque é o único jeito. Então eles vão sofrer, eles vão pagar o preço também, pelo pecado, pelo erro, mas eu vou fazer o possível e vou resgatar eles e vou trazer de volta. Você percebe que é tudo pela graça? Não tem como nós se gloriarmos de nada, porque Ele sabia de tudo, projetou tudo. O homem caiu. O homem não tem como falar, não, mas eu levei um bezerrinho lá. O bezerrinho era só um símbolo. Mas eu levei um cabrito, era um símbolo. Esse seu esforço não invalidou sua culpa. A única coisa que invalidou a sua culpa foi o sacrifício vicário de Cristo na cruz do Calvário. Então isso proporcionou a paz com Deus. E você pode ler comigo Romanos 5, versículo 1, e nós vamos testificar sobre esse texto. Romanos 5, versículo 1. Glória a Deus. Podemos ler? Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Não é pelo meu nome, não é por minhas boas obras, não é pelo meu pai, não é pela minha mãe, mas pelo sangue de Cristo Jesus, nós fomos justificados.
Então Ele olha para você agora e não te chama mais de inimigo, não te vê mais como inimigo, porque o sangue de Cristo aplacou a ira de Deus contra você e contra mim, contra todo pecador. Segundo ponto aqui, irmãos, essa paz, ela é com Deus, mas ao mesmo tempo nos proporcionou a termos paz uns com os outros. Porque antes havia uma parede de divisão entre os homens. Nós não tínhamos paz, porque não tínhamos nem parâmetro do que é paz. Cristo trouxe o verdadeiro sentido da paz, e Ele trouxe o propósito da paz na nossa vida. Cristo trouxe, e Ele nos mostrou que o propósito dele foi nos trazer paz para aqueles que recebessem Ele. Louvado seja o nome do Senhor. Tudo bem até aqui, irmãos? Glória a Deus. Então nós alcançamos paz com Deus quando nós fazemos o quê? Aceitamos ao Senhor como único e suficiente Salvador. Tomou essa decisão, você tem paz com Deus à medida que você obedece e se permite ser regenerado por Ele. Tito vai dizer que o Espírito Santo, ele vai regenerando o homem. Quem já viu? Quem nunca viu, né? Um camaleão quando perde o rabo vai nascendo um novo. Vai acontecendo um processo de regeneração naquele rabo. A mesma coisa acontece numa ferida. Quando nós caímos e machucamos, começa a acontecer um processo ali de regeneração e cicatriza. Isso é regenerar. Cristo quando nós aceitamos ao Senhor como o único e suficiente Salvador, Ele vai dizer que o Espírito Santo começa a regenerar, mudar tudo na gente, começa a costurar, dar ponto em cima de ponto, tirar o que precisa ser tirado. Ele vai mudando tudo. E não é à toa que o fruto que nós estamos estudando é o fruto do Espírito. É Ele regenerando, faz parte. Gálatas 4,19 fala: filhinhos, por quem ainda tenho dores de parto, até que Cristo seja formado em vós. Então está muito claro que a forma que o Espírito Santo quer trazer para nós é a forma do Espírito Santo, é a forma de Cristo. Cristo precisa ser formado e identificado. Quando alguém olhar para nós, nossos familiares, tem que ver Cristo, não pode ver a gente. Se continuar vendo aquele brigão, aquela brigona, aquele barracão, né, aquela barraqueira ainda, não vai adiantar nada. Ele tem que olhar e identificar que houve uma mudança, uma regeneração nessa criatura aí. E nessa criatura aqui tem que ter mudança. Louvado seja o nome do Senhor. Então Ele trouxe a possibilidade de termos paz uns com os outros. Aonde está isso? Romanos 10, Romanos 14, 18 vai dizer: o reino de Deus não é comida nem bebida, mas é paz, justiça e alegria no Espírito Santo. Olha para você ver, irmãos. E uma coisa interessante é que a paz com Deus também depende da nossa paz com o nosso irmão. Se eu não tenho paz com meu irmão, isso rompe. Eu entro no estado de pecado. Como vai dizer em Mateus capítulo 6, depois da oração do Pai Nosso: perdoa-nos as nossas dívidas como nós perdoamos os nossos devedores. E depois ele fala: porque se os homens não perdoarem, porque se nós não perdoarmos aqueles que nos ofenderam, o vosso Pai Celestial não vos perdoará as vossas ofensas. Então, se você não perdoa, você não é perdoado. Se você não é perdoado, não tem salvação. E se nós estamos aqui é porque nós queremos salvação, queremos encontrar-se com Deus um dia.
Louvado seja Deus. Então é necessário ter paz com o nosso semelhante. E isso está bem explícito na palavra de Deus. Hebreus 12:14 fala o que? Segui a paz com todos. Não é com os irmãos, ou com a marcha Canaã, ou é só com a assembleia, ou é só com quem é crente. É seguir a paz com todos. Inclui familiares, ímpios, inclui tudo, irmãos. Inimigo, temos que seguir a paz. Paulo ainda vai dizer que quando depender de vós, Romanos 12, vai dizer que quando estiver em vós e depender de vós, tendes paz com todos. 12:8. Tende paz com todos. Então, se a pessoa não te perdoar e não quiser viver em paz com você, perdoe você ela. Perdoe você ela. E continua seguindo a paz. E uma das coisas que eu tenho falado para os irmãos, essa questão da paz, ela é uma coisa muito sobrenatural, irmãos, da parte de Deus, é uma dádiva. Porque Deus sabe o prejuízo que o pecado trouxe. Obra da carne, trouxe inveja, trouxe ciúme, trouxe tanta coisa que bagunça o nosso emocional. Que a gente vai ver homens grandes na Bíblia, que enfrentaram desafios imensos, com inveja, tiveram que vencer a inveja. Eu cito o exemplo, Asaf, o maestro que tocou no dia que a glória de Deus desceu no templo. Maestro que foi levantado por Davi, tocava no templo. Lá em 1 Reis fala que quando ele tocava, ele regia. A glória de Deus desceu de tal forma que os sacerdotes não conseguiam ministrar de pé. Ministraram sentado, porque a glória era tamanha. Quem estava tocando, quem estava regendo, quem era o maestro? Asaf, um grande homem. Só que a Bíblia vai dizer, no Salmo de Asaf, Salmos 73, que ele tinha uma crise muito grande. Ele tinha inveja dos ricos e dos ímpios que prosperavam. Ele começa a olhar lá fora e ver os ímpios prosperando, e ele fala: parece que eles não têm dores nem na morte, sempre estão sorrindo. E ele está caminhando para o templo e ele vai falando um monte de coisa. E ele fala: ouvindo e vendo tudo isso, observando tudo isso, a minha alma se embruteceu. E sinto dores, picadas nos meus rins. É dores que o emocional nos traz. Hoje já sabemos o que significa isso, né? É a chamada doença psicossomática. Começa lá dentro e você começa a sentir dor de cabeça. O que é isso? Vai procurar, não é nada. É pressão alta? Não, é do emocional, que começa a bagunçar tudo. E ele sentia dores nas costas. Tem gente procurando médico, achando que é doença, mas na verdade é uma inveja, é um ciúme que não foi tratado. É necessidade de paz. Você não precisa disso. Se você entender o que você tem, você não vai invejar ninguém. Se você entender o que você tem, o que Deus te deu, e que isso, o que você tem, é o maior que você pode ter. É o maior que você pode ter. O irmão tem mais, é porque é o que ele pode ter. Talvez se você tem essa proporção que o irmão tem, você se desvia, porque é demais para o teu coração, então Deus não te dá. Então Deus, ele trabalha dessa forma, ele não quer te perder para o mundo. Tem crente que se desvia, ele pede e Deus permite, a vontade permissiva, me dá, e Deus vai te avisando, mas Deus vai te avisando através da palavra. Se eu der, você desvia, não tem problema, me dá.
Aí ganhou ali o carro, ganhou a casa, não tem mais tempo para Deus, não precisa mais orar, porque agora eu já alcancei tudo que eu tenho, não passo mais perrengue, não dependo mais de Deus, porque nós usamos Deus como se fosse um amuleto. Deus não é amuleto, irmãos, Ele é uma dependência da nossa alma. O nosso respirar é Deus, o nosso existir é Deus. Até o ateu que desacredita de Deus, um dia terá de lidar com isso, com essa verdade, que o espírito dele foi soprado por Deus, ele vive porque Deus permite. Você percebe o tamanho dessa graça? Não acredita em Deus, vai lá e posta um monte de coisa para fazer os outros não acreditar também. E mesmo assim, Deus olhando para essa criatura, continua dando fôlego de vida. Pode viver. Nós vimos o vídeo que aconteceu esses dias. Para Deus a facilidade que é levar e recolher alguém. Um jovem de 30 anos, cantor famoso, Pedro Henrique, simplesmente estava cantando numa alegria e pum, caiu para trás. A facilidade que Deus tem, porque a vida é dele. Então ele fala, agora chegou o relógio, está contando, vamos lá. Que horas que é agora? 8h50, 8h50, aí vai, 48 segundos, 49, 50, 50. É o relógio de Deus, está na mão dele, você não sabe. Chegou o relógio certinho do rapaz, e ele foi para a glória. A vida é de Deus, irmãos, a fragilidade da vida é muito grande. Se a gente levar isso em conta, a gente vai perceber que só de eu acordar, só de eu ter um trabalho, só de eu não tenho uma bicicleta, eu tenho uma bicicleta para ir, não tenho uma moto, mas você tem uma bicicleta, Deus te deu, e você tem perna para poder pedalar. Então, glória a Deus, vamos embora, sou abençoado. Ah, mas eu não tenho nem bicicleta, minha prova é tão grande, pastor, que eu não tenho nem bicicleta, eu tenho que andar de ônibus, tenho que acordar 5 horas da manhã. Você é abençoado, você tem um ônibus para pegar, você tem saúde. Se não tiver o ônibus, você vai a pé, porque você tem perna. Percebe que Deus sempre nos dá o que nós precisamos. É só você saber medir a bênção que Deus te dá. Foi pregado pela irmã Valdirene esses dias. Saber contabilizar as bênçãos, que nós não podemos parar aqui. Então tudo é graça e misericórdia de Deus. E com tudo isso Ele vai nos dando a nossa paz. Eu disse isso tudo para mostrar para os irmãos que são coisas pequenas que tiram a nossa paz. Paulo vai dizer, já entrando na segunda paz, depois que nós conseguimos paz com Deus, conseguimos o perdão de Deus, então nós conseguimos paz com Deus. Agora estamos dentro. Nós temos agora a paz de Deus. Agora nós temos paz de Deus. O Espírito Santo começa a trabalhar agora que você está dentro. Ele começa a trabalhar para produzir paz dentro de você. E não pense você que vai ser quando tudo estiver bem. Ele vai promover isso dentro de você nos momentos de maior escassez e crise. Não pense você que esses momentos é um momento que Deus está mais longe. É o momento que Ele está mais perto. E é o momento que Ele está te dando a capacidade de você exercer essa paz que vem de Deus para a sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Às vezes você fala assim, nossa, mas essa ansiedade nunca vai passar. Nossa, essa preocupação nunca vai passar. Senhor, e esse estresse nunca vai passar. Mas aí você para, vai ter um momento que você não vai ter saída. Pensa numa pessoa ansiosa, está aqui na frente, mas estou vivo, estou aqui. E sem remédio. Então glória a Deus. Já teve vez de ter que tomar remédio? Já. Mas para a glória de Deus, sem remédio. A ansiedade vem, irmãos.
Já teve vezes dela me apertar de uma forma que os irmãos não fazem ideia. E teve um momento que Deus me encurralou. E eu não tive escapatória. Eu falei, meu Deus do céu, eu tenho que procurar essa paz que está dentro de mim em algum lugar. Eu preciso ver essa paz florescer. Deus falou que eu tenho ela. Mas cadê? Até que Deus começou a me dar essa paz. Na verdade, essa paz está dentro de você. Você só precisa aproveitar esse momento de tribulação que você está passando, fechar os teus olhos, respirar fundo e começar a analisar tudo que Deus já te deu. Você está olhando lá para frente. Nós somos sempre acelerados, estamos lá à frente, 1000 anos à frente. Outros em busca de um tratamento, ao mesmo tempo outro em busca de pagar uma conta, e outros, sempre nós estamos em um hiperativismo louco, irmãos. Isso tudo rouba a paz. Por isso que nós precisamos entender: viva o hoje. A paz se concentra nisso, ó. Quando estiver ansioso, olha para cima e fala: Pai, eu estou preocupado com o que está lá na frente ou lá atrás. Eu sei que eu deveria me concentrar no hoje. Eu sei que eu deveria desfrutar do hoje, assim eu teria alegria e paz. Me ajuda, Senhor. Comece a orar, pedindo a Deus nos momentos de turbulência, para Ele te dar tranquilidade, suavidade e flexibilidade para lidar. Então essa é a paz de Deus para a nossa vida. E essa paz de Deus, em Filipenses 4:6, é o último texto para finalizar. Filipenses capítulo 4, versículo 6. Por que eu falei de ansiedade? Foi exatamente por causa desse texto. Olha o que vai dizer o texto. Glória a Deus. Filipenses 4:6. Não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo pela oração e pela súplica, com ações de graças, sejam as vossas petições conhecidas diante de Deus. Então, ao invés de você ficar, quando estiver ansioso, se deprimindo, se cortando, desesperado, procurando estratégia, se jogar dentro da banheira de gelo, outros correndo no meio da rua, igual um doido, andando. Tem pessoas que saem do ônibus e andam sem destino, sem rumo, vai andando, porque se parar, o coração começa a palpitar, acelera, e é uma inquietude muito grande. Isso é ansiedade. Mas aí ele fala: sem se desesperar, você vai e ora, suplica a Deus, e a paz de Deus, não é a nossa paz, não é a paz que o mundo pode dar, é a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará a tua alma. Louvado seja Deus. Ou guardará a tua mente. Então, quando você estiver preocupado, dobra o joelho e ore. A paz está aí dentro, mas às vezes para ativar você vai ter que orar. Por isso que nós somos dependentes. Deus sempre fez algumas obrigatoriedades. Ele deixou umas coisas muito bem ligadas, linkadas. E, por exemplo, quando você está aflito, ore. Está doente, ore. Está sofrendo, ore. Está alegre, ore. Independente da situação, tudo vai te levar para o joelho. Então, irmãos, ore a Deus, e Deus, Ele vai te dar paz. Ele vai te dar resposta de paz. E eu sempre tive muita experiência a respeito dessa questão.
porque sofri e, como estamos no mundo ainda, às vezes sofro, como você, ansiedade, preocupação. Sofri muito, irmãos, mas eu tive experiências que só Deus, irmãos, só Deus para poder fazer. Deus, Ele sabe o teu limite, Ele sabe, o homem não sabe, você não sabe também. Você acha assim, se chegar naquele ponto já era, a panela de pressão estoura. Se chegar naquele ponto, eu não aguento. Mas às vezes Deus, Ele sabe muito bem qual é o seu limite, e é muito mais do que você imagina. Por isso Deus está permitindo ultrapassar, porque no final de tudo isso, quando você perdeu o controle da situação, aí que Deus acha o controle da tua vida. Enquanto você tem controle, você corre para lá, corre para cá, vai para médico, vai para outro. Mas quando você perde o controle, perde as esperanças, quando você cai de joelho e só chora desesperado, é a hora que Deus vem com a palavra, Deus vem com uma graça sobre a sua vida, que Ele te põe de pé. E eu falo isso por experiência própria. Um dia no trabalho, essa eu acredito que eu nunca contei, mas no trabalho, desesperado, e atacou a síndrome do pânico. Atacou no começo de tudo, quando começou, eu nem sabia o que era isso. E eu comecei a atacar, eu corria para o banheiro para falar com a minha tia, que a minha tia sofreu disso também. E numa dessas vezes que eu caí de joelho no banheiro, ajoelhado, liguei para minha tia, já não estava aguentando mais. Falei: tia, eu não sei o que está acontecendo, tia, eu tô sem paz nenhuma. Ô tia, eu vou embora, eu vou pedir conta do meu serviço, eu vou embora, que eu não estou aguentando. Eu estou trabalhando, chorando, a lágrima escorria. Enquanto eu trabalhava, eu disfarçava, porque eu não estava conseguindo mais. Ficava assim, estava ruim, ficava assim, estava ruim, ficava assim, estava ruim. Todo jeito estava ruim. Para quem não sabe, psicossomatia é isso. Síndrome do pânico é uma das coisas que ataca. Vai nas costas, dói aqui, você virar de lado, é uma coisa emocional. Aperta o peito, aperta a cabeça, e você não tem paz, você acha que vai dar um treco a qualquer momento. Eu lembro que eu estava lá e ela falou assim, minha tia sempre foi muito sensível. Ela falou: olha aqui, sobrinho, acabou de tocar aqui na rádio, tá tocando agora. Quando eu falei que eu ia desistir, começou a tocar um louvor. E o louvor falava, eu não vou recordar exatamente o louvor, mas ele falava: para que sofrer, continuar sofrendo assim? Você é um soldado valente, essa prova não vai te vencer. Levanta a tua cabeça. O louvor falava dessa forma. E várias foram as vezes que Deus, para me levantar, usou um louvor, usou uma palavra, uma profecia. Porque é Deus, Ele conhece o teu limite. Já cheguei nessa igreja aqui, irmãos, em outras igrejas também, falando assim: hoje é o meu limite. Mas não era, eu ainda tinha força, então Deus não falou nada. Mas teve uma vez que eu cheguei pela graça, falei: não vai, hoje é o último dia. E era mesmo. Deus sabe quando é mesmo. Deus sabe quando o seu é mesmo, é da boca para fora. Aquele dia Ele sabia que era. Na mesma hora, Ele levantou um profeta e foi falar comigo. E aquilo me deu força para mim poder continuar caminhando. Então Deus sabe o teu limite. Muitos de nós sofremos porque não entregamos a nossa vida verdadeiramente a Deus. Entregar a vida, corpo, alma e espírito, entregar e confiar. Está na tua mão, Senhor. A minha vida, se eu morrer, está na tua mão. Se eu não morrer, estou na tua mão. Se eu viver, seja para a tua glória. Se eu morrer, seja para a tua glória. Isso é entregar. Parar de ficar correndo para um lado e para o outro. Quando vier a crise, fica quietinho, espera ela passar parado.
Porque eu tenho dito que crise não é momento para falar, nem para ficar gritando, nem para ficar tomando decisão. Crise é momento de você ficar quietinho e esperar o vento passar, porque Deus não faz nada no meio da turbulência. Deus não vai agir, irmãos, enquanto tiver essa confusão, porque Deus não é Deus de confusão, mas Deus de paz. Romanos 14 vai dizer isso. Lembra de Jó? Estava lá, toda a prova acontecendo, mas ele sofreu mais ainda porque ficava falando. Momento de crise é momento de ficar calado. A Bíblia diz que há tempo de falar e há tempo de calar. E o tempo de calar é tão importante quanto o tempo de falar. Tem gente sofrendo porque está falando na hora que é para calar, e outros porque estão calando na hora que é para falar. Então basta você entender o que Deus tem pedido mais para você fazer. Mas nesta noite eu tenho uma convicção no meu espírito que Deus está falando para pessoas que é para calar. É para calar. É a convicção que eu tenho no meu espírito nesta noite. Não é para o que tem que falar, é o que tem para calar. Deus está falando para você, não adianta, não é tempo de falar, é tempo de calar. Cala, entrega na presença do Senhor, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e a confiança em Deus vai ser um escudo para a tua alma. Amém? Quantos tomam posse dessa palavra nessa noite? Deus abençoe a todos os irmãos que vieram. Se coloque de pé, irmãos. Vamos estar orando para que Deus venha ainda nessa noite. Eu creio que Deus pode dar a paz, ou te ajudar a desenvolver e sentir essa paz dentro de você. De repente o seu dia foi tão corrido que você nem percebeu que está uma muvuca aí dentro. Mas Deus nessa noite pode te dar essa paz. Vamos orar por paz e vamos pedir pela vida de uma moça que passou aí na frente. Pedir pela família da Camila, que perdeu o ente querido hoje, tá bom? É um momento que rouba a paz. Mas Deus neste momento pode fazer, mesmo diante do luto, a paz do Espírito Santo ir sobre o coração de alguém, tá bom? Eu creio dessa forma. Vamos orar nesse momento, irmãos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai,